Olá, niños e niñas, que tal? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma classe. Eu sou o maestro Daniel. Vamos estudar? Olá, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa de espanhol. Vamos estudar? Então, galerinha, hoje nós vamos falar um pouco aí, né, da parte gramatical, né, nossa gramática normativa da língua espanhola, né? E vamos trabalhar com algumas conjugações, né, de verbos, tá? Mais precisamente aí no tempo, né, que envolve o pretérito, que é o passado. Então nós vamos falar um pouco, né, de quais estruturas verbais se utilizam desse tempo, né, que é o pretérito passado, tá? E como é que a gente utiliza isso dentro da língua espanhola. Slide na tela. Hablar de passado. Então, como o próprio nome já diz, né, a gente vai falar do passado, né? E para a gente falar do passado, a gente tem que utilizar, né, os verbos na estrutura passado, né? Isso dentro do campo daquilo que chamamos de concordância verbal, né? Ou seja, os verbos, né, e todas as estruturas substantiva, adjetiva, eles têm que concordar, né, em gênero e número, né? Bem como também no tempo, né? Ou seja, eu não posso falar do futuro usando o verbo do passado, nem falar do passado usando o verbo do futuro, tá? Então vamos aprender um pouco mais sobre isso. Então, para falar disso, né, embora nós temos aqui o gênero biografia, né? Biografia se utiliza muito dessas estruturas verbais porque fala do passado, né? Ele conta a trajetória de vida, ali de um autor, cantor, né, etc, né? Enfim. Então, olha lá. Shakira, né? Shakira Isabel Beberaca Rimpão nasceu em 2 de fevereiro, ou seja, nasceu de 2 de fevereiro de 1977, né? Em Barranquilla, Colômbia. Em Barranquilla, cidade da Colômbia aí. Es hija única de William Beberaca, estadunidense de origem libanês. Ou seja, ela é filha única, né, de William Beberaca, estadunidense de origem líbana, né, que emigrou à Colômbia aos 5 anos. Que migrou para a Colômbia aos 5 anos de idade. É filha também de Nida de Carmen Rimpón Torrado, né, colombiana de ascendência catalana. Ou seja, a mãe dela é colombiana de ascendência catalã. Tem 8 hermanastros maiores de um matrimônio anterior de seu padre. Ou seja, ela tem irmãos, né, meio irmãos aí, que são de filhos só do seu pai. Em 1991, com apenas 14 anos, Shakira gravou seu primeiro álbum, titulado Magia. Ou seja, com 14 anos aí, em 1991, a Shakira gravou o primeiro álbum dela, que foi titulado Magia. Em 93, 2 anos mais tarde, publicou seu segundo disco, Peligro, ou seja, o segundo disco dela foi Perigo, né? Que tampouco obtuvo de muito êxito, ou seja, não obteve muito sucesso. Aunque nos olvidemos que Shakira contava naquele então com apenas 15 anos de idade, ou seja, nessa época que ela gravou o álbum Peligro, ela só tinha 15 anos de idade. Então se decidiu dar-se num recesso para centrar-se em terminar seus estudos, ou seja, ela deu uma pausa, né, para terminar os estudos. E depois, antes de se dedicar-se a sua verdadeira paixão, a música, ou seja, ela parou um pouco para estudar, né? E depois sim, voltou aí para a carreira da sua paixão, que é a música. Em 96, nasceu o primeiro êxito de Shakira, com seu terceiro trabalho, Pies Descalços. Ou seja, foi somente em 96, né, que ela teve o primeiro sucesso, né, que alcançou um grande êxito, que foi a música Pés Descalços, né? Conseguiu finalmente o reconhecimento internacional que buscava, sendo número 1 em vários países, ou seja, a partir dessa época, né, ela teve o reconhecimento internacional que ela buscava, sendo aí número 1 em vários países. Então, galera, nós temos um mini resumo aí da biografia da Shakira, tá? E aí nós temos destaque aí para algumas palavras. Observem, né? Olha só, né? Nós temos ali a palavra nasceu, tá? Que se refere ao passado, né? Nasceu, que é um verbo, tá? A palavra gravou também, né? Se refere ao passado, gravou. A palavra publicou, né? Também se refere ao passado, publicou. A palavra contava também se refere ao passado, ou seja, ela contava. A palavra ali, né? Decidiu, tá? Ela também se refere ao passado, decidiu. Então essas palavras, né, são verbos aí no passado, tá? Trabalhou, nasceu, tá? Então, pessoal, dentro da gramática normativa da língua espanhola,
nós temos aí quatro tempos ali, né, para se referir ao passado. Nós temos o pretérito perfeito, que é o passado perfeito, que expressa ação, né, passada conectada com o presente, né, realizadas ao mesmo tempo determinado. Então tem até um exemplo ali, ó, estudar espanhol por 2 anos, ou seja, eu passei 2 anos consequentemente, né, uma ação conectada aí estudando espanhol. Nós temos ele pretérito indefinido, que é o nosso pretérito, né, pretérito imperfeito, né, ou que a gente chama aqui no Brasil, tá? Que expressa o quê? Né, ação terminada e completa sem conexão com o presente. Aí nós temos exemplo aí. Estudei espanhol há 2 anos, ou seja, eu estudei espanhol faz 2 anos, né? Aí nós temos o pretérito imperfeito, que para nós é o pretérito, né, imperfeito, tá? Então, expressações habituais e circunstâncias no passado, descreva objeto, lugar e pessoas no passado. Aí tem um exemplo aqui, né? Antes estudava espanhol, ou seja, a ação de estudar, né, num passado não muito distante, que consequentemente pode ser mudado no futuro. Antes, quem estudava espanhol, hoje pode estudar inglês, por exemplo, né? Ou estudar outra língua, tá? E nós temos o pretérito plusquamperfeito, que é o passado mais que perfeito, né, na língua portuguesa. Expressa ações terminadas anteriores ao momento passado, né? Então ali tem um exemplo, já havia aprendido espanhol quando me mudei à Espanha, né? Ou seja, nós temos uma formação, né, de 2 verbos aí, que é formado por um verbo principal, né? E esse verbo principal, né, ele geralmente ele está relacionado ao pretérito imperfeito com o verbo ali, né, no modo ali, no particípio, né? Particípio do verbo aprender, aprendido. E aí nós temos vamos explorar um pouco melhor, né, esses 2 pretéritos aí, que são aqueles mais simples de compreender, né? Os mais complexos, vocês devem estudar ele aí no ensino médio já, né? Mas o pretérito indefinido é aquela ação totalmente concluída no passado, né? Por exemplo ali, ayer leí um livro, ou seja, ontem eu li um livro. Então a ação de ler totalmente concluída aí no passado, né? Ou distante ou não muito distante, né? A mesma conjunção ali, ó, né, para a palavra el año passado leí um livro. Ou seja, né, tanto faz se foi ontem ou foi o ano passado, a construção verbal ali, ela é a mesma, né? O ato de ler numa ação totalmente concluída. Então, leí um livro. Então nós usamos esse tempo, né, para falar o quê? De coisas passadas, né? E ações totalmente concluídas, tá? Nós temos a construção aí, né, com as devidas decinências, né, que chamamos na língua espanhola, que são as terminações, né? Então, os verbos ali que são considerados regulares, né? E essa questão do regular e irregular também é uma coisa que vocês devem se aprofundar, né? Mas para a questão da estrutura gramatical, tá? Mas regulares a gente chama aqueles verbos que eles não alteram o seu radical, ou seja, sua raiz, né? Sua forma inicial. Nós temos, por exemplo, ali o verbo trabalhar, né? Onde a decinência é o ar, né? E o radical é o trabalhe, né? Então esse trabalho ele se repete para todas as pessoas, né, do discurso, né? O eu, tu, o ele, o nós, o vós e o eles e elas, tá? Você só vai trocar a terminação. Então as terminações específicas estão ali, né, para os verbos terminados em AR, né? Ou seja, como ficaria isso? Ficaria yo trabajé, tu trabajaste, nosotros, yo trabajé, né? Ele ou ele trabalhou, nosotros trabajamos, vosotros trabajasteis e eles ou eles trabalharam, tá? Ou seja, o eu trabalhei, tu trabalhastes, né? Ele trabalhou, nós trabalhamos, eles trabalharam, né? E vice-versa, tá? Nós temos ali também os verbos terminados em ER e IR, né? E nós temos à direita ali as terminações, né? Mantendo sempre, claro, que o radical e trocando só a decinência, que é essa terminaçãozinha destacada aí em fonte maior. Quem somos? Né? Estudantes de espanhol, ou seja, quem somos? Estudantes de espanhol.
E como é o pretérito indefinido do verbo venir? Como é o passado aí, né, indefinido do verbo vir? Bino, biniste, bino, binimos, binistei, binieron. Né? Ou seja, os bonequinhos ali fizeram a conjugação do verbo venir. Aí o professor diz, perfeito. Digo na frase combino, me gusta el vino tinto. Ou seja, o vinho aí foi utilizado num contexto não de verbo, né? Mas por o substantivo mesmo, o vinho, que é esse de tomar, tá? Aí nós temos aqui, né, mais uma tirinha aí do Gaturro. Já me namorei, né? Já me rechaçaram, ou seja, eu namorei. Já me deram, né, já terminaram comigo, né, me abandonaram. Já viajei, que já viajei. Já estudei, já estudei. Já reprovei, já reprovei. Já me animei, já me animei. Já me surpreendi, ou seja, eu me surpreendi. Já me aborri, ou seja, eu me chateei. Já ruguei, já brinquei. E já descansei, né, que já descansei. Então aí, né, já perdonei, que já perdoei. Já errei, que já errei. Já festejei, que já festejei. E todavia me quedam 6 vidas mais. Ou seja, toda vida ainda tenho 6 vidas. Né? Então aí destaque para todos os verbos, né, que estão conjugados no passado. Né? Todos eles, tá? Quando eu era pequeno, creia que. Né? Então, creia. Quem acreditava pode não acreditar mais, né? Então, la luna me perseguia, a lua me perseguia. Né? Os pássaros nasciam palhaço, ou seja, os palhaços nasciam palhaços. O banco regalava dinheiro, ou seja, os bancos tinham dinheiro, né? Davam dinheiro. E as flores podiam saborear qualquer bebida. As flores poderiam saborear qualquer bebida. Então, destaque aí também para os verbos perseguia, nascia, presenteava, né? E saboreava. Que já é outro, né, tipo de passado, que é o passado imperfeito. O era, o hacia, né, fazia, estava, né, são verbos conjugados no passado imperfeito, porque é chamado de imperfeito porque justamente é uma ação que acontecia no passado e hoje pode não acontecer mais. Tá? Que nós temos uma atividadezinha prática, né? E aí nós temos que destacar ali, colocar em ordem cronológica ali, né, pelo ano ali dos fatos e dos acontecimentos. Então, em 1922, é o primeiro ano, Carlos nasceu, né? Em 1940, Carlos entrou na universidade, né, de acordo com a imagem ali. Na imagem 3, que é 1943, Carlos que conheceu Ana. Em 1945, Carlos o quê? Carlos se licenciou, ou seja, ele terminou a sua faculdade. Em 1946, ele fez o quê? Começou a trabalhar, ou seja, começou a trabalhar. Em 1948, ele o quê? Se casou, né, conforme a imagem, ou seja, se casou. Em 1951, Carlos teve um filho, né, ou seja, ele teve um filho. Em 1959, Carlos se divorciou. Né? Em 1965, Carlos voltou a casar-se, ou seja, casou de novo. Em 1987, Carlos se jubilou, né? Ou seja, ele se aposentou. E finalmente em 1991, concluindo aí o ciclo do ser humano, Carlos morreu, de acordo com a imagem, né? Então nós temos aí a ordem cronológica, né, de acordo com o passado de Carlos, tá, galerinha? Então, galerinha, aqui chegamos ao final de mais uma aula, né? Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque, né, ver os nossos vídeos. Adeus!